Fala, povo de Deus, povo abençoado. Mais uma vez eu, pastor Vanderlei, trazendo uma palavra para você, seguindo essa série sobre chamado. Eu sou da Quinta Igreja Evangélica Assembleia de Deus, dirijo o templo em Terra Nova, um bairro da nossa cidade aqui, do estado do Rio de Janeiro, Nova Friburgo, a cidade. Vamos falar sobre chamado, dando continuidade a isso aí. Hoje nós vamos falar sobre como viver 100% desse chamado. Isso é o que a gente vai mencionar hoje, é o que vamos tratar, ok? Vamos lá então. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Esse texto vai tratar sobre esse conselho de Deus para nós. O conselho é fazer tudo o que vem à minha mão com todas as minhas forças. Você, eu, nós precisamos fazer com todas as nossas forças tudo que vem à nossa mão. Deixa eu ler o texto para você. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Essa tradução que eu estou usando é a NVI. E eu quero falar exatamente sobre essas distrações, sobre uma série de situações que nos impede de desenvolver o chamado. E a verdade é trazer para você esse impulsionamento. Como avançar no chamado, como prosseguir nesse chamado, como fazer com que você tenha um bom resultado no que diz respeito a esse chamado. E o primeiro tópico que eu quero falar com você: temos inúmeras distrações na vida para não fazermos o que é preciso. Isso é no cotidiano, é no dia a dia, em qualquer área da vida. Procrastinação, a preguiça, medo, insegurança, uma série de situações, que nós temos na nossa vida que vai nos impedir de avançar, de prosseguir, faz com que a gente perca o alvo. Então, às vezes, aquela ideia de deixar para depois aquilo que você pode resolver hoje, isso vai te atrapalhar no desenvolvimento do seu chamado, levando em consideração que nós precisamos fazer tudo com excelência. E, na verdade, se eu não me dedicar 100%, eu não vou conseguir fazer com excelência. E a questão, na verdade, é que tudo, se não houver uma dedicação 100% minha, em qualquer área, na família, na minha vida espiritual, na minha vida profissional, em qualquer área da vida, se eu não me envolver, se eu não focar 100%, eu não vou conseguir ter sucesso, por mais que essa medição de sucesso seja diferente em alguns aspectos. A gente vai medir, Sucesso financeiro é ganhar dinheiro, não é verdade? Sucesso familiar vai falar de paz, de alegria, de bom relacionamento no contexto da família, de harmonia, de cumplicidade. Então, em cada área da vida, eu vou medir o sucesso. No que diz respeito ao chamado, à obra de Deus, não é verdade? Sucesso vão se medir de várias formas, mas o ponto crucial para isso, o ponto mais importante, ou a medição mais importante, é a transformação, a vida de pessoas. Claro e evidente, se eu estou falando da igreja, eu quero ver o crescimento da igreja. Se eu estou falando de um grupo, eu quero ver a unidade do grupo, a unidade da igreja, o crescimento do grupo, o crescimento da igreja, uma série de fatores. Mas essas distrações, elas vão prejudicar. Ciúme, inveja, a preguiça, a procrastinação. Então, se eu tenho um chamado, reconheci esse chamado, quero viver o chamado, eu preciso me dedicar a ele 100%. Claro que muitas vezes a pessoa chamada, ela tem várias áreas, não é verdade, das quais ela precisa se dedicar. E eu, mais uma vez, compreensão minha, quero que isso fique claro para você entender. Compreendo, entendo, aceito que quando Deus me chama para qualquer coisa no que diz respeito à obra, Ele me capacita para administrar a minha vida como um todo, entende? Então eu não posso simplesmente deixar de olhar o chamado, não é inteligente, não é cabível para mim deixar de olhar o chamado para olhar outras áreas ou subdividir essas áreas. Se eu tenho chamado e atendi o chamado, não tem como eu olhar, não, aqui é o chamado, ali é família, lá é vida financeira. Tudo, na verdade, vai se completar. E eu tenho a capacidade, a autoridade da parte de Deus para gerenciar tudo isso, entendeu? Então, nenhuma dessas questões, preguiça, medo, insegurança, pode, na verdade, ou deveria, na verdade, me limitar. Outra coisa que eu preciso compreender é a importância da rotina.
criar uma rotina. Rotina, embora as pessoas não gostam, mas rotina vai falar de organização, sabe? De capacitação, porque a rotina traz a repetição e repetição, o aprimoramento. Então, quanto mais eu faço uma coisa, melhor eu fico nela. Então, a rotina vai gerar isso. Friburgo, por exemplo, muitas confecções, o pessoal trabalha muito, muitas fábricas, trabalha muito com produção. Então, quanto mais eu faço repetitivamente, quanto mais a minha rotina é aplicada em um determinado serviço, mais prática eu vou ter, vou produzir mais. Isso é importante, olhar essa ótica no que diz respeito à rotina. Outra coisa é a organização. Quanto mais eu lido, mais organizado eu fico. Quanto mais eu me empenho em uma determinada situação, mais organizado eu fico. E, enfim, a prática, a experiência, a rotina vai gerar isso. Então, rotina é positivo em alguns aspectos. E essa rotina na administração da vida, porque muitas vezes o problema é o meu olhar, é o meu entendimento. Eu quero subdividir. Em alguns momentos eu estou vivendo o chamado, em outros momentos eu estou vivendo a família, em outros momentos eu estou vivendo a vida financeira, em outros momentos o meu lazer. E quem tem e atende um chamado de Deus, não dá para subdividir, para particionar a vida. Tudo diz respeito a essa situação, porque para que eu consiga desenvolver bem o chamado de Deus na minha vida, eu preciso que todas essas áreas da minha vida estejam em comum acordo. Então, para isso, eu preciso ser eficiente em todas elas. E a rotina vai me ajudar bastante nesse quesito, vai fazer com que eu produza mais, entendeu? Então, não dá para fugir disso. E às vezes a gente vai ouvindo problemas e dificuldades de alguns líderes, não é, de igreja, porque os filhos não são completos, dá mais atenção para uma área do que para outra, exatamente por causa de subdividir. Agora, se eu compreender que o meu chamado envolve a obra do Senhor, no meu caso o pastoreio, a minha família, o meu lazer, entendeu? Que isso também é o meu trabalho, então eu vou dar a atenção devida a todas essas situações. E o maior privilégio para quem tem um chamado, seja ele qual for, é conduzir ou conseguir conduzir a família para dentro desse chamado, não é? O meu chamado se desenvolve mais especificamente no altar, que é de onde a gente apacenta a igreja. Então eu preciso trazer a minha família toda para o altar de Deus, lugar de adoração, não lugar onde eu apareça, mas o lugar de adoração. Se a minha família compreender tudo isso, então automaticamente está tudo ok. Eu preciso também, claro e evidente, partir do pressuposto que Deus foi quem me deu a família, Deus foi quem me chamou, Deus foi quem me deu meus filhos, não é? Quando, além disso, tem um trabalho secular, foi Deus que me deu. Então, se Ele me deu todas essas coisas, eu tenho plena capacidade, baseado na unção de Deus sobre a minha vida, eu tenho plena capacidade para desenvolver tudo isso da melhor maneira possível. Além disso tudo, eu preciso entender a importância da dedicação, porque para tudo isso funcionar, eu preciso me dedicar. E me dedicar, volto a dizer, 100%. Como funciona? Dedicação traz a excelência. Quanto mais eu me dedico, mais excelente vai ser aquilo que eu faço. Quanto mais eu me dedico, mais eficiente. Quanto mais eu me dedico, mais confiança eu tenho. Então, quer desenvolver o chamado de forma plena, clara, eficiente, com excelência, entendeu? Com experiência, se dedique. Ok? Então eu preciso me dedicar nisso e não subdividir essas áreas da minha vida. Eu preciso gerar um somatório disso tudo e essa dedicação vai gerar excelência, vai gerar eficiência e vai gerar experiência. E eu vou conseguir crescer, ter sucesso. Volto a dizer, sucesso no que diz respeito ao chamado de Deus não se limita a resultados naturais, entendeu? Mas o cumprir aquilo que Deus determina sobre a minha vida. Então, todo o foco do meu chamado não está em relação à satisfação própria, mas a satisfazer a vontade de Deus. Ok? Então,
então vai fluir, vai acontecer. Se você já está passando por essa etapa, está entendendo a realidade do seu chamado, fique ligadinho com a gente. Mais uma vez eu quero dizer, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, sabe? Siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, acompanhe a gente. Mais mensagens como essa no YouTube você vai receber e Deus vai falar de forma profunda e sobrenatural em relação à sua vida. Então fique ligado, busque, ore, se dedique, confie em Deus, porque se Ele te chamou, Ele já te capacitou para que você possa desenvolver isso da melhor maneira possível. Amém? Que Deus te abençoe, que a mão do Senhor seja sobre a sua vida, não só hoje, mas sempre, a cada dia.